Louvado seja Deus pela segurança da qual desfrutamos em Jesus. Faz nossos corações descansarem seguros, confiantes e, como temos falado e pensado esse mês, em paz, perseverando na paz, continuando em paz, não importando as circunstâncias da vida, as contingências da história, nossa alma segue diante de Deus segura, confiante. E avançando no nosso tema, perseverando na paz, quero convidar você para ler comigo Filipenses, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de número 2 em diante. Filipenses 4, 2 em diante. Assim, então, fala o Espírito de Deus por intermédio do apóstolo Paulo, exortando aos irmãos daquela igreja. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Juntos, vamos lá, os versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que aprendeste, o que também aprendeste, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, diz o apóstolo Paulo, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Esse texto, irmãos, nos fala acerca da paz de Deus e do Deus da paz. Você tem essas duas expressões, a paz de Deus e o Deus da paz. E eu quero trabalhar essa paz da qual o texto nos fala e pensar nela como antídoto. O antídoto contra a ansiedade. A paz de Deus é o antídoto contra a ansiedade. Se nós entendermos a verdade que está posta diante de nós, se nós raciocinarmos, compreendermos, pensando no assunto, incorporarmos o assunto, assimilarmos o conceito, é o melhor ansiolítico que eu conheço, sem efeito colateral. Mas precisa captar o conceito, absorver o conceito, transformar o conceito em vida, em prática. Transformar o conceito em atitude. Aqui,
o apóstolo Paulo está pastoreando a igreja que ele mesmo fundou, igreja que ele mesmo plantou, por volta do ano 50. Paulo passa a Macedônia, atendendo àquela visão que ele teve, passa a Macedônia, ajuda-nos. Uma das cidades da Macedônia que Paulo visita é Filipos. E estando naquela cidade, evangeliza algumas pessoas, dentre elas Lídia, aquela vendedora de púrpura, expulsa o demônio daquela menina adivinhadora, evangeliza na prisão o próprio carcereiro, e ali Paulo estabelece uma igreja. E 8 anos depois, o apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos daquela cidade, da cidade de Filipos, antiga colônia, ou antiga Júlia Augusta, agora Filipos e agora colônia de Filipos, uma colônia romana que recebe o nome de Filipos por causa de Filipe, o pai de Alexandre o Grande, que é quem mudou o nome daquele lugar, que no passado chegou a ser Crenides. Agora, para homenagear o pai de Alexandre o Grande, ela tem esse nome, Filipos. Paulo está escrevendo a um conjunto de crentes que reúne naquela cidade. E Paulo escreve para aquele grupo de pessoas convertidas, pensando no momento turbulento, pensando no momento angustiante para eles, porque ele, Paulo, o fundador daquela igreja, ele, o grande apóstolo daquele momento, havia sido preso na cidade de Roma. Paulo é preso em Roma, fica 2 anos em prisão domiciliar, não tinha tornozeleira eletrônica, Paulo levava um soldado como tornozeleira eletrônica onde quer que ele fosse. Ele era preso e tinha um soldado que ficava do lado dele o tempo inteiro, 24 horas, Paulo era escoltado por um soldado. Alugou uma casa, depois Paulo é solto, e novamente, mais tarde, Paulo é preso, e nessa segunda prisão de Paulo em Roma, ele fica em prisão, num buraco escuro, úmido, até ser, então, finalmente, decapitado naquela cidade. E Paulo está escrevendo dessa prisão, e ele está num momento terrível, angustiante. Paulo sabe que seus dias estão contados, está chegando o final da sua vida, ele está pronto para isso, ele é devolvido aos irmãos por breve tempo, mas depois ele é executado e morto na sua prisão em Roma, acusado de insurreição contra o império. E os irmãos estão diante da notícia da prisão daquele grande pregador, diante da proibição, da perseguição de se pregar o evangelho. Os irmãos estão angustiados, os crentes estão apavorados, alguns crentes estão desalentados, alguns estão desanimando. E Paulo escreve para encorajar a igreja de Filipos. Paulo escreve para animar a igreja de Filipos. E a carta é chamada de carta da alegria, pelo fato de Paulo falar de alegria constantemente na carta. E aqui mesmo no capítulo que lemos, Paulo diz a eles: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, ou seja, Paulo é enfático, alegrem-se em Deus. É como se Paulo dissesse assim: repita comigo, alegrai-vos. Ou seja, eles estão tristes, mas Paulo está dizendo, é tempo de se alegrar. Eles estão inquietos, mas Paulo diz, é tempo de ter paz. Eles estão ansiosos, e Paulo diz, é tempo de aquietar a alma diante de Deus e não viver em ansiedade. Paulo está aqui comunicando verdades fundamentais para o coração daquela igreja. E, geralmente, quando alguém vem nos consolar, quando alguém vem dizer para você assim, não fica triste não, fica assim não, não desanima não. Você está desalentado, desanimado com os conflitos conjugais, aí alguém fala, não fica assim não. Aí você fala, você que não sabe o que eu estou passando lá na minha casa, não é? Não fica infeliz com o seu emprego não. Fala, você não sabe o que eu estou sofrendo lá na minha empresa. Alguém te diz assim, não fica angustiado diante dessa doença. Você diz, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Você não sabe o tamanho dos meus problemas. Pois é, o sujeito que está dizendo aqui à igreja, não fique assim não. O sujeito que está dizendo aqui para a igreja, se alegre. O sujeito que está dizendo aqui para a igreja, tenha paz. É importante você notar que é o apóstolo Paulo.
que está escrevendo aqui é aquele irmão na fé que, quando converteu, novo convertido, chegou diante da igreja de Damasco e o povo fugia dele, a igreja não o aceitou bem, porque desconfiava da conversão dele. Ele é o sujeito que arbitrariamente levantou-se uma perseguição contra ele, uma perseguição ilegal, mas que vai adiante, que prospera, e ele tem que fugir da cidade, descido num cestinho pela muralha da cidade de Damasco, para não ser morto por causa da rejeição à sua pregação. Quem escreveu isso aqui é aquele que, estando em Listra, prega o evangelho e é apedrejado até a morte. Eles só param de apedrejá-lo porque acham que ele morreu. É o apóstolo Paulo que sofreu essas pedradas até a morte. É ele que está aqui pregando, ou é ele que está aqui dizendo, tem alegria, não fique ansioso. É o Paulo que foi expulso de Antioquia da Psídia, porque pregou o evangelho naquele lugar. Quem está aqui, irmãos, dizendo para você, não fique ansioso. Quem está aqui dizendo, alegre-se. Quando ele pregou o evangelho nessa cidade para a qual ele escreve, ele foi açoitado, foi preso injustamente, foi envergonhado publicamente, foi desonrado e jogado numa cela, amarrado num tronco. Quem está aqui, irmãos, dizendo para nós todas essas coisas, é aquele que foi atacado lá em Tessalônica por uma turma que, contratada, tumultua o culto onde Paulo está pregando, e ele tem que sair fugindo também de Tessalônica. É o Paulo que prega 2 anos e meio lá na cidade de Éfeso, e depois de quase 3 anos de ministério naquela cidade, tem que sair correndo de lá porque pregou contra a idolatria, e a multidão se mobilizou, houve uma manifestação em grande escala contra ele, pública, houve uma paralisação, uma mobilização do sindicato dos fabricantes de imagens de Diana, e Paulo sai também, fugido da cidade de Éfeso. O Paulo que está escrevendo aqui, irmãos, é o Paulo que lá em Jerusalém foi preso injustamente, acusado de colocar um grego dentro do templo judaico, e acusado de profanar o templo, vai preso num processo todo mal montado, todo manipulado, e fica preso injustamente, e depois recorre ao Tribunal Superior, vai levado de navio para Roma. No meio da viagem, uma tempestade, o navio fica sem comida, ficam perdidos 14 dias sem ver a luz do sol, e depois de escapar da tempestade, vão cair na ilha de Malta, e lá na ilha de Malta, Paulo é picado por uma cobra. É o Paulo que ficou lá em Roma, escoltado. Já pensou você andando com sombra o dia inteiro? Onde você vai? É o Paulo que fica preso em Roma, que é acusado de insurreição, que é acusado, dizem até alguns, por Nero, de incendiar Roma, de liderar os cristãos no incêndio de Roma, e por fim, pressionado, preso naquela cela escura e úmida, é tirado de lá para ser decapitado em Roma. E de lá da prisão de Roma, depois de ter vivido todas essas coisas, é que ele escreve: alegre-se no Senhor. É que ele nos escreve: não ande ansioso de coisa alguma. Olha só, se você ler palavras do próprio apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, você verá o próprio Paulo falando, Paulo escrevendo sobre a recomendação do seu ministério. Aliás, capítulo 6, Paulo vai dizer assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. E assim ele vai dando a sua lista.
E ele diz assim: quer por honra, por desonra, por infâmia ou boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Você já foi preso por causa do Evangelho? Você já foi açoitado? Já passou fome por causa do Evangelho? Está correndo o risco de ser decapitado? Então, em nome de Jesus, pare de reclamar e alegre seu coração em Deus e experimente a paz do Senhor. Porque Paulo, que viveu todas essas coisas, está escrevendo para mim e para você, movido pelo Espírito Santo: alegre-se no Senhor. Ele tem moral ou não tem para dizer essas coisas? E muita, não é? E o apóstolo Paulo, então, passa aqui seu ensino à igreja. Agora, ele escreve para esta igreja. Ele escreve a esses irmãos, dizendo a eles algumas verdades que são fundamentais para a vida cristã e valem para nós também, para que nós tenhamos paz, para que nós perseveremos na paz, para que nós experimentemos a paz de Deus em nossa mente e coração, a tal ponto que a paz de Deus seja remédio para todos os nossos motivos de ansiedade. Então vamos lá. Primeira instrução que o apóstolo Paulo dá aqui, a primeira verdade que Paulo fixa diante dos nossos olhos na sua carta é: firme suas alegrias em Deus e não nas circunstâncias. Firme as suas alegrias em Deus e não nas circunstâncias. Isso aqui eu quero que você repita comigo para memorizar. Vamos lá? Firme suas alegrias em Deus e não nas circunstâncias. Como que é? Deixa eu repetir então. Vamos lá? Como é que é mais uma vez? Você entendeu isso? Firme suas alegrias e não que é circunstância. Ah, perdi o emprego. O que é isso? Circunstância. Ah, arrumei emprego. O que é isso? Circunstância. Fazendo aniversário. Circunstância. O luto, o que é? Sofrimento, o que é? A doença, o que é? Circunstância. A política foi para onde eu queria, o que é? A política não foi para onde eu queria, o que é? Você entendeu, não é? Precisa explicar? Vai parar de reclamar? De se alegrar em Deus? Porque a sua alegria está firmada não nas circunstâncias. Nossas alegrias não estão firmadas nas circunstâncias que nos envolvem. Nossa alegria está firmada em Deus. Alegrai-vos sempre no... Olha só, como o pensamento de Paulo é tão claramente construído. Alegrai-vos quando? Ah não, 2022 foi ruim demais, não vai dar não. Ah não, 23 eu não quero nem chegar porque vai ser horrível. Não, alegrar-se quando? Alegrar-se sempre. Não importam as circunstâncias, não importam as contingências. Alegre-se sempre no Senhor. Esta alegria é um estado de espírito baseado no fato de que o nosso Deus reina. Essa alegria é um estado de espírito. Não são meras emoções circunstanciais, que vivemos de acordo com as notícias do jornal, que vivemos de acordo com o noticiário da manhã, da noite ou da tarde. Não é uma paz movida, impulsionada pelas circunstâncias dos comentaristas de notícia. Não, é uma paz que é um estado de espírito. Paulo chega a dizer nesse texto aqui, irmãos: seja a vossa moderação conhecida de
todos os homens. Seja a tua moderação conhecida de todos os homens. Esta palavra aqui é importante, moderação, significa, aqui no conceito do mundo grego, a palavra moderação é mais do que simplesmente afastar-se dos excessos. A palavra moderação é um freio, é um controle, é um equilíbrio que nos livra dos excessos, sim, e é algo muito forte, porque o ser humano é tendencioso aos excessos. As pessoas falam demais, as pessoas reclamam demais, as pessoas comem demais, há pessoas que dormem demais, há pessoas que trabalham demais, há pessoas que tudo na vida delas vem no excesso, e a palavra moderação é a ideia de equilíbrio. É a ideia de sensatez, de justiça, da coisa certa na dose certa. É o equilíbrio. E Paulo diz aqui, seja o teu equilíbrio, a tua moderação, conhecida dos homens. A tua estabilidade, conhecida pelas pessoas, ou seja, as circunstâncias vêm, as pessoas estão se descabelando, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão assim desalentadas, desorientadas, mas você está tomado, dominado por um senso de moderação, porque quem controla a nossa vida é Deus. Deus é o nosso ponto de equilíbrio. Deus é o nosso ponto de sensatez. Deus é a nossa segurança. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Pessoas moderadas. Que dias são esses que vivemos? Em que as pessoas têm cometido tantos excessos. Pessoas têm cometido excessos em nome de suas ideologias. Pessoas têm cometido excessos em nome até mesmo da Bíblia. Pessoas têm cometido excessos em nome de sua religiosidade. Pessoas têm cometido excessos em nome de suas passionalidades. Pessoas guiadas pelos seus ímpetos, pela sua paixão, pessoas inflamadas, falando, se atacando, se ofendendo, pessoas tomando atitudes absurdas, pessoas assumindo posturas totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus vai dizer, moderação, o equilíbrio. Se a chuva é tranquila, serena, você está equilibrado. Se há uma tempestade, se há nuvens escuras, se há trovões, se há relâmpagos, você continua tranquilo, equilibrado e sensato. A moderação é o autocontrole, é o autogoverno. É a capacidade que o Espírito Santo dá a nós, cristãos, de controlar nossas paixões, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos medos, nossa raiva. É a capacidade que o Espírito Santo de Deus dá de controlarmos-nos a nós mesmos e agirmos e reagirmos de forma equilibrada. Às vezes, alguém já disse que quando somos imaturos, nós erramos muito nas nossas ações. E quando nos tornamos pessoas maduras, corremos um grave risco, porque geralmente as pessoas mais velhas e mais maduras erram mais nas suas reações. Ela consegue equilibrar bem suas ações, mas é uma arte, é uma expressão de uma maturidade num grau maior, quando você consegue controlar as suas reações. E quantas reações insanas, quantas reações estúpidas nos dias de hoje.
Paulo está dizendo, você é crente, você é discípulo de Jesus. Então, que a tua moderação seja conhecida diante de todos os homens. E às vezes, mesmo cristãos, e a rede social ajuda muito isso. Tem funcionado assim, a tua falta de moderação seja conhecida por todos os homens, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, e aí vai, não é? A falta de moderação sendo conhecida por toda parte. Lá na empresa, lá no trabalho, gente que perdeu funcionário, gente que perdeu o emprego, gente que perdeu a amizade com os familiares, por reações sem moderação, sem autocontrole. Por quê? Porque a sua alegria está situada em circunstâncias, mas o nosso bem-estar, o nosso estado de espírito não depende da circunstância. Então, o meu padrão de ação, o meu padrão de reação é firmado, é centrado em Deus como o esquadro, o compasso, o regulador da minha vida. É Deus. Eu olho para a circunstância, mas antes de reagir, eu tenho que tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los em Deus. E aí, as minhas reações virão depois de olhar para Deus. A minha alegria não está ligada às circunstâncias, está ligada a Deus. E Deus me dá a serenidade que eu preciso. Deus me dá a sensatez que eu preciso. Deus me dá o equilíbrio que eu preciso. É Deus, irmãos. E somente Deus que pode fazer isso em nossos corações. Por isso Paulo está dizendo aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Sua moderação seja conhecida diante de Deus. E ele diz assim, perto está o Senhor. Alegre-se, porque Deus está perto. Há uma discussão de dois sentidos dessa afirmação de Paulo. Se Paulo está dizendo assim, perto está o Senhor, no sentido de que Ele está perto porque está chegando, voltará logo. Ou se Ele está perto no sentido relacional, Ele está do lado, acompanhando e cuidando de nós. Eu prefiro não discutir qual dos dois sentidos. Eu prefiro pegar o texto e aplicar nos dois sentidos. Não é porque Ele está perto de nós, nos dois sentidos. Tanto Ele está perto, como no sentido de que Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não se distancia de você. Ele está perto, Ele está próximo, Ele está do nosso lado. Como também a Bíblia está dizendo, perto está o Senhor, próximo é a vinda de Jesus. A contagem é regressiva e agora está mais perto do que ontem, amanhã mais perto do que hoje. E Ele voltará logo. E você tem que estar pronto para a volta dele. E aqueles que não estiverem prontos no dia da volta dele serão condenados, mas aqueles que esperam por ele receberão o Senhor para um encontro glorioso, para uma volta sublime, e será salvação e redenção eterna. Perto está o Senhor, logo Jesus voltará. E várias coisas que estão acontecendo no mundo caminham na direção da volta gloriosa de Jesus. Então, não desanime se o mundo se perde, se o mundo caminha na iniquidade, se o mundo verte para a direção errada, se o mundo está arranjando desenho para um controle total do anticristo, do anticristianismo. Não fique desalentado, desanimado com isso. Pelo contrário, nossa alegria não está na circunstância, nossa alegria está no Senhor. E todas essas coisas afligem o coração, preocupam a alma sim, mas coloque tua alma na alegria em Deus, porque o Senhor está perto. Se o mal está perto, Deus está perto também. Então se alegre em Deus. Segundo lugar, primeiro lugar, para você relembrar e guardar, o que eu falei mesmo? Em primeiro lugar, vamos lá, deixa eu dar o start para ficar harmonizado. Vamos fazer a regência aqui, igual no coral. Primeiro lugar, firme as alegrias em Deus e não nas circunstâncias. Segundo lugar, esse texto aqui, Paulo está fixando para nós uma verdade. Pratique a oração e não a reclamação. Vamos lá? Pratique a oração e não a reclamação. Pratique a reclamação e não a oração. Ah, você está ligado. Fiz de propósito, está vendo? Pratique
e não. Mas não tem crente que é invertido? Será que tem? Parece que a afirmação é: pratique reclamação. Se der tempo, ore. Se der para orar, ore. Pratique a reclamação. Já acorda reclamando. Vai almoçar reclamando, vai trabalhar reclamando, acorda de manhã, já reclama do clima, vai, desce e reclama do metrô, reclama do governador, reclama do prefeito, chega no trabalho, reclama do patrão, reclama do mercado, reclama do salário, volta na hora de comer, reclama da comida, volta reclamando do metrô, chega em casa, reclama da esposa, reclama do marido, reclama do filho, e vai dormir, reclama da cama, reclama do clima mais uma vez, e vai dormir, e sonha com reclamação. Você, como crente, devia acordar orando. Toma café da manhã orando. Pega o metrô orando. Pega a radial orando. Pega a marginal orando. Chega no trabalho, entra orando, trabalha orando, vai almoçar orando a Deus, volte do trabalho orando, ore pelo patrão, ore pelo funcionário, ore pelo salário, ore pelo mercado, ore pelo governo, ore pelo prefeito, ore pelo presidente, ore pela vida, ore pelas pessoas à volta, volte no metrô, na radial, na marginal ou qualquer pista que você pegue, volte orando, chegue em casa, ore pela família, vá dormir à noite, ore e você dormirá orando, sonhará que está orando e acordará feliz e animado. Oração. Pratique oração. Não é praticar reclamação. Não sei quem foi que disse, que ensinou a praticar reclamação. Lembra? Uma vez falei aqui de um pastor aqui no interior de São Paulo, resolveu fazer uma campanha na igreja dele. 21 dias sem reclamação. O pastor Elias Dantas foi lá visitar. Era o segundo ou terceiro dia da campanha. O pastor Elias perguntou: e aí, como que vai a campanha? Ele falou: um fracasso. Eu já reclamei os 3 dias seguidos. Fracasso geral. Desafio, 21 dias sem reclamar. Há uma prática incorporada, há uma prática impregnada, há um hábito automático, espontâneo, uma reação de reclamar. Paulo está dizendo aqui, irmãos, troquem a reclamação pela oração. O ensino do apóstolo Paulo aqui é esse: não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, você reclama porque tem necessidades, você reclama porque não teve o que queria ter, você reclama porque não teve o transporte do jeito que queria, porque não teve o clima do jeito que queria, porque não tem uma esposa do jeito que queria, um marido do jeito que queria, uns filhos do jeito que queria, o pai do jeito que queria, não tem o tanto de dinheiro que queria, porque você não tem o salário que queria, as condições de trabalho que queria, porque você não tem a saúde que queria, porque você não tem os favorecedores da vida que queria ter. Mas se você não os tem, não reclame que não os tem, ore para que você possa tê-los. Paulo diz: o que você tem para pedir, que seja conhecido diante de Deus, pela oração e pela súplica. Olha só como Paulo é enfático: pela oração e pela súplica. 2 coisas. Oração. Oração é, no grego, proseukeia, que é conversa com Deus, que é uma mera conversa com o Senhor. Ele está dizendo pela prática da oração, e também ele vai dizer, não só pela oração, em tudo sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica. Ore suplicando, ele diz, olha, converse com Deus, pela conversa com Deus, leve, espontânea, tranquila. Por isso que eu disse, acorde orando, pega o metrô orando, vá trabalhar orando, ore no trabalho. Dá para orar o tempo todo, não dá não? Você fala, Deus, quando você sai de casa, você fala assim, Senhor, até a volta. Aí vai trabalhar, quando volta para casa, oi Deus, cheguei, voltei. Perto está o Senhor, Ele vai com você. Então você pode ir conversando com Ele. Prestou atenção que Paulo diz assim,
não andem ansiosos. É como se ele dissesse, o contraste é, não andem ansiosos, mas façam conhecidas as petições. Ou seja, é como se ele dissesse assim, não andem ansiosos, andem orando. Não andem ansiosos, andem orando. Deus do lado, conversando com o Senhor, falando com o Senhor, na oração, na conversa, no diálogo com Deus. Vai falando, Senhor, esse metrô podia melhorar, não podia? Eu ando assim na rua. Eu passo perto de um viaduto feio e falo, Deus, esse viaduto podia melhorar, não é? Põe na cabeça do prefeito pintar esse negócio. Aí de vez em quando você passa e está pintado. Aí eu falo, Deus, obrigado. Não é? Ou você é daquele adepto, a reclamação do dia. Faz sucesso na internet, não é? Reclamação do dia. Aí tem uns que é as reclamações do dia. Não, é a oração do dia. É o clamor do dia. Conversa com Deus. Oração. Aí Paulo usa outra palavra. Além de proseukeia, que é uma palavra grega para oração, ele usa desis, que é a súplica. A súplica é, Deus, pelo amor do Senhor, Santo Deus, me ajuda, me socorre. Deus, isso aqui não pode ficar assim. Senhor, essa doença, essa luta, esse problema, ou seja, é aquela súplica quando a coisa é grave. Você suplica a Deus. E você vai dando os passos. Oração e súplica. Pratique a oração. E não a reclamação. Súplica, petição, orar, pedir a Deus. Paulo está aqui ensinando os crentes de Filipos, e o Espírito de Deus fez Paulo escrever para ensinar a nós, crentes de São Paulo, membros aqui da Igreja da Penha, a caminhar em lugar de reclamações, a aprender a falar com Deus daquilo que inquieta a alma. E à medida que vamos falando com Deus, nós vamos vencendo a ansiedade. Paulo diz aqui, não andem ansiosos. A palavra que Paulo usa aqui também no grego para a ansiedade, é uma palavra bem interessante, porque ela significa uma mente dividida. Paulo aqui usa uma expressão, meris, a raiz da palavra é meris, que significa divisão. Paulo está dizendo assim, não ande com a sua mente dividida. O que é? Quando você está ansioso, você já viu que é uma divisão na mente? Você deita para dormir, você quer dormir, mas o coração está dividido entre dormir e ficar pensando naquele negócio, naquele assunto. Aquele assunto que preocupa a alma, aquele assunto que inquieta o coração. Aquele vizinho que perturba, aquele funcionário que tem que demitir, aquele problema que você tem lá, aquela dívida, aquela fatura, aquele boleto. Você pensa no boleto e pensa no travesseiro. Pensa no boleto e pensa no travesseiro. Aí olha para o travesseiro e vê o travesseiro em forma de boleto bancário, não é? Aí você fica dividido. Paulo está dizendo, tira a divisão. Fique com uma coisa só. Fique com Deus na sua oração. Troque a ansiedade, a inquietação, as preocupações, as reclamações. Troque todas essas coisas pela oração. Dobre seus joelhos, ore, levante-se, ore enquanto caminha, eleve a sua mente a Deus, converse com Deus o tempo inteiro. Fale com o Senhor, aquiete sua alma com Deus. Se tiver que se levantar do trabalho, ir a um lugar reservado, coloque-se diante de Deus, ore ao Senhor, até que o Senhor mexa no teu coração e aquela reclamação arrefeça na tua alma. E você experimenta algo de Deus vindo para dentro do coração. Então, segunda instrução do apóstolo Paulo. Pratique e não nada de ficar praticando reclamação. Então vamos lembrar. Primeiro, firme. Vamos lá, para não esquecer. Firme suas alegrias e não nas circunstâncias. Segundo, pratique e não a reclamação. Terceiro,
Cultive a paz de Deus e não a ansiedade dos homens. Cultive a paz de Deus e não a ansiedade dos homens. Ansiedade, irmãos. Ansiedade significa inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão, palpitação, falta de ar, taquicardia, aumento da pressão arterial, sudorese, dor de cabeça, alteração dos hábitos intestinais, náuseas, aperto no peito, dores musculares, insônia. Isso tem andado com você? Você está andando com essas coisas aí, andando pela rua, aquele coração, aquela faca atravessada no peito. Você está andando por aí, inquieto, levanta, vai trabalhar e estressado, aquela não consegue concentrar, aquela repetição de ideias, aquela fixação de pensamento negativo. Liga a TV, aí vem o noticiário, aquela alma angustiada. Você abre a internet, vê uma postagem, aquela alma angustiada. Ansiedade. Chamada doença do século 21. Tanta gente, tantas pessoas tomadas de ansiedade, de inquietação, de revoltas, de preocupações. Tantas pessoas, a palavra ansiedade significa até uma antecipação do mal. A ideia de preocupação. Olha só, preocupação. O mal não aconteceu, mas você já está ocupado com ele antes dele acontecer. Você fala, eu vou perder o emprego. Aí você já fica sofrendo desemprego 2 anos antes de perder o emprego. Ah, não foi esse mês, vai ser no próximo. Você já fica sofrendo o sintoma da doença antes dela acontecer. Ai meu Deus, Covid subiu. Aí tem gente que já começa a ter sintoma de Covid. Deu uma espirrada, Covid. Preocupação. O filho não chegou. Aí você começa a se ocupar com o sequestro do filho, antes dele chegar. Foi sequestrado, foi assaltado, bateu o carro, infartou no caminho. Você começa a se ocupar antes. Você fica ocupado com o mal antes do mal acontecer. Aí, se o mal acontecer, você já nem tem forças para lutar com o mal, porque já está lutando 2 meses antes, não é? Isso é ansiedade. E Paulo está aqui falando o que Jesus já nos disse. Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Quanto ao que haveis de vestir, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber. Olhem os lírios do campo, olhem os pardais, olhem as aves dos céus. Você já viu um pardal acordando de manhã, suado, e dizendo assim, vou ter que tomar um ansiolítico hoje, que senão não vou conseguir nem voar. Não. Jesus está dizendo, irmãos, se Deus cuida de pardal, se Deus cuida de andorinha, o Senhor que está perto não vai cuidar de você? Vai ou não vai? E se Ele vai cuidar de você, por que você acha que você tem que ter o controle da vida na mão, o controle da história na mão, o controle da política na mão, o controle da economia na mão? Não, você não tem que ter, porque aquele que tem que ter o controle já tem, que é Deus. Não anda ansioso, não anda ansiosa. Cuidado com essa mente partida entre as coisas boas de Deus para a nossa vida e aquilo que de fato Deus trará. Paulo diz aqui, não andem ansiosos, andem orando. Aí depois que ele diz assim,
com súplica, oração, tudo que inquieta teu coração, questão da comida, da vestimenta, do emprego, das contas, do marido, do filho, da esposa, as questões do mercado, da política, da economia, as questões globais, as questões de guerra, de doença, as questões de morte, vida. Coloque cada uma delas conhecida diante de Deus, pela súplica, pela oração. Ore por todas elas, converse com Deus a respeito de todas elas. Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo diz: olha, firme sua alegria em Deus, pratique a oração, e você experimentará a paz de Deus no seu coração. E a paz de Deus eliminará a ansiedade da sua alma. Em lugar de um peito tomado de ansiedades, em lugar de uma mente partida entre a possibilidade de um mal e a não possibilidade, a iminência de um mal, a realidade de um mal acontecer ou não acontecer, e você já adoecer pela possibilidade dele adoecer, antecipando as coisas. Paulo diz que a paz de Deus entrará na sua mente. A paz de Deus, a paz que Deus dá, a paz que vem de Deus. Algumas vezes a ansiedade chega a ser até um transtorno. Nós estamos sendo tão tomados de ansiedade que há pessoas vivendo não mais uma ansiedade comportamental, é uma ansiedade em nível de transtorno, de doença, que tem que tratar, que tem que medicar. Mas mesmo a ansiedade transtorno é uma evolução da ansiedade comportamento. E se você consegue vencê-la antes de evoluir para uma doença, glória a Deus. Consultas e remédios a menos, não é? Você precisa experimentar a paz de Deus no seu coração para equilibrar. A paz de Deus, o apóstolo Paulo está aqui apontando para nós. A paz de Deus, irmãos, consiste em saber quem Deus é. A paz de Deus é uma paz que se estabelece em cima de quem Deus é. Quem Deus é? É o Criador, é o sustentador, é o Salvador. Ele te ama, Ele te perdoou em Cristo Jesus. Ele é aquele que, se você adoecer, tem o poder de te curar. E se não te curar, e você tiver que sofrer as consequências, Ele te dará a força que você não tem, para suportar o que você não suporta com suas próprias forças. E se você morrer, você estará com Ele. Estar com Ele é incomparavelmente melhor. E depois de estar com Ele, Ele te ressuscitará, e te ressuscitando, te dará a vida eterna. Ou seja, o diabo pode te perseguir, a doença pode vir, os homens podem te fazer mal, mas para cada mal da vida, Deus já te abençoou com a solução, inclusive para a morte, com ressurreição e vida eterna. O que é que você vai ficar preocupado agora? Fala para mim, o que te preocupa? Sofrer, Ele vai dar forças. Morrer? Ele dará a vida eterna. Perseguição. O inimigo está na mão de Deus. O inimigo está no controle de Deus. E nós confiamos no Senhor. Nós nos descansamos no Senhor. Então é a paz em saber quem Deus é. E a paz em saber o que Deus faz por nós. É a paz de saber que Ele cuida de nós. Daí Jesus citar o exemplo das aves e dos lírios dos campos. Jesus diz: se Deus veste assim o lírio do campo, que de manhã viceja e floresce, de noite murcha e seca. Se Deus veste assim o lírio do campo, quem vale mais para Deus? Você ou um lírio? Você ou um pardal? Quem vale mais? Você acha que vale menos que um pardal? Não. Deus não deu ao pardal o que deu a você. Deus deu a você
porque você vale mais do que pardais e lírios. Então, tenha paz em saber o que Deus fará por você. A paz de Deus é a paz que Deus sente, é a paz na qual Deus vive, é a paz do Senhor, é a paz de saber do comando e do controle de Deus sobre todas as coisas. É a paz, Paulo está falando do que ele sentiu quando estava naquele cesto, sendo descido nas muralhas de Damasco. O povo querendo matar Paulo lá dentro da cidade, mas ele sendo descido em paz naquele cesto. É a paz que Paulo sentiu quando tomava as pedradas em Listra. É a paz que Paulo sentiu quando foi expulso de Antioquia. É a paz que o apóstolo Paulo sente na cadeia em Filipos, depois de açoitado e envergonhado. Atos diz que Paulo cantava na prisão. Já pensou? Eu fico imaginando o que Paulo cantava. Ele não conhecia a canção ainda, mas talvez seria: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo, eu confio, eu oro ao meu Senhor. Paulo canta na cela. Essa paz é a paz que Paulo sentiu nos 14 dias sem ver a voragem do mar, sem ver o sol. 14 dias de trevas perdidos no mar. Essa é a paz que Paulo sentiu quando foi picado por uma serpente venenosa do mar. Essa é a paz que Paulo sentiu na prisão em Roma. Essa é a paz que Paulo sentiu ao deitar sua cabeça na guilhotina e ser decapitado. E depois de decapitado, a plenitude da paz veio, porque ele já vivia nessa paz. A paz de Deus guardará, diz o apóstolo Paulo, vossos corações e as vossas mentes. Então, cultive a paz de Deus e não a ansiedade dos homens. Vamos lá? Cultive a paz de Deus, não a ansiedade dos homens. Parece meio chique, não é? As pessoas dizem assim: eu estou ansioso, eu estou ansiosa, eu estou numa crise de ansiedade. Não sei que coisa esquisita é essa, não é? Parece chique ficar falando isso. O sujeito posta no Facebook a foto dele, eu numa crise de ansiedade. Não, chique não é ser tomado de ansiedade. Chique é você viver numa serenidade e na paz de Deus em seu coração. No meio das maiores turbulências, no meio das maiores lutas, a paz de Deus. E Paulo diz aqui: a paz que excede o entendimento. A paz que transcende a capacidade de pensar. Dá para imaginar uma paz no fundo da cela, açoitado, alguém que apanhou, alguém com as costas ardendo, doendo, humilhado, envergonhado, alguém que está preso, escrevendo para quem está solto, alguém que está no rumo da sentença de morte, escrever para aqueles que estão livres fora, consolando. Isso é uma paz que não tem explicação. É uma paz indescritível. É uma paz indestrutível. É uma paz impossível aos homens, possível por causa da presença de Deus em nós. Não é uma paz dos homens, é uma paz de Deus. Não é uma paz que os homens desenvolvem, é uma paz que Deus derrama no coração dos homens na comunhão com Ele. É a paz que Deus tem como atributo dele, que Ele comunica a nós como seres humanos e compartilha conosco. A paz que Ele tem, Ele dá a nós. E nós nos descansamos na paz de Deus, que transcende, que transpõe, que excede o raciocínio. Não tem explicação. Existe um pássaro chamado Silvio, e é interessante. Ele é um pássaro que canta pouco ou quase nada quando o clima está normal. Mas, quando o tempo fecha, vem uma tempestade, trovão, raios, aquela confusão do clima, aí o Silvio começa a cantar. Ele é engraçado, ele canta na tempestade. Quando todo mundo está com medo, apavorado, assustado, o sujeito escondido num tronco de árvore, assustado, aterrorizado com a tempestade no meio da floresta. De repente, no intervalo de um trovão e outro, no meio daquele barulho da mata, da água caindo, ele escuta o barulho do Silvio cantando. E ele lembra
o Deus que criou o Silvio é o Deus que me criou. Então eu posso cantar no meio da tempestade, porque eu vivo a paz de Deus e não a paz e a ansiedade dos homens. Cultive a paz de Deus. Paulo termina aqui essa primeira parte dizendo: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ele usou uma palavra frorel, que é uma palavra militar. Paulo está dizendo assim, que a paz de Deus guardará o seu coração e a mente. A ideia, a figura de Paulo aqui, Filipos era uma cidade militar, era uma colônia porque era um posto militar. A principal fonte de renda de Filipos era salário, soldo de soldado, muitos soldados aposentados, muitos soldados na ativa. E Paulo agora usa a figura militar para eles, dizendo assim, a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Ele está pensando numa escolta armada de soldados na porta da cidade, guardando a cidade para que o inimigo não invada a cidade. Paulo diz aqui, a paz de Deus será uma escolta armada à porta da tua mente, do teu coração, guardando a tua mente e o teu coração das setas que o diabo quer jogar na tua alma. A paz de Deus é uma escolta, é uma guarda, é uma armada. Paulo está dizendo, eu sei que há uma batalha, eu sei que há uma guerra dentro da alma, que há uma guerra interior de pensamentos, de sentimentos que trazem ansiedade, que geram medos, que geram angústias, que alimentam pavores da tua alma, mas faça o que ele está ensinando, firme sua alegria em Deus, cultive a oração, pratique a oração, cultive a paz de Deus na sua alma, e essa paz de Deus guardará tua mente e o teu coração. A paz de Deus guardará teus pensamentos e teus sentimentos. Mesmo no meio de uma verdadeira guerra, a escolta armada de Deus virá. A guarnição divina virá para dentro da tua mente e do teu coração, e guardará você dos ataques externos e das lutas internas da alma contra os próprios medos e sentimentos do coração humano. Guardará o seu coração e a sua mente em Deus. Por isso que Paulo fecha dizendo assim, em que pensar? No que é respeitável, no que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, aquilo em que há virtude, aquilo em que há louvor. Seja isso que ocupe seu pensamento, o que vocês aprenderam em mim, o que vocês viram na minha vida, quando eu estava na cesta, quando eu estava na tempestade, quando eu estava na cadeia, nas afrontas, nas aflições, nos açoites, nas perseguições. Você não verá Paulo xingando, reclamando, desesperando. Você verá Paulo orando, você verá Paulo imitando Jesus. E Paulo então nos diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se você é cristão, pratique essas coisas, porque é assim que os cristãos vivem. E os homens precisam conhecer sua moderação, o controle de Deus na sua vida, o cristianismo na tua vida. Essas circunstâncias têm que só fazer Cristo ser visto na sua vida. Eu não sei se os próximos anos serão anos maravilhosos, preciosos, de estabilidade política e econômica. Eu não sei se os próximos anos serão anos de avanço econômico. Eu não sei se teremos nova pandemia. Eu não sei se teremos guerra, se a guerra piorará na Ucrânia, se a China atacará Taiwan. Eu e você não sabemos o que acontecerá nos próximos anos. Se serão anos de hostilidade, de perseguição, se serão anos de crise econômica, de crise política. Não sabemos se serão anos de polarização da nação, de protestos, de crises, de ataques, de greves. Eu não sei. E eu nem preciso saber. Porque seja que rota for, que a história do Brasil seguir, que a história da minha vida seguir, eu seguirei. Eu seguirei diante de Deus, firmando o meu coração, firmando minhas alegrias em Deus e não nas circunstâncias. Eu seguirei praticando a oração e não a reclamação.
eu seguirei cultivando a paz de Deus e não a ansiedade dos homens. Porque é isso que eu vejo no meu Mestre Jesus. E quero segui-lo e imitá-lo. Fica em pé. Vamos falar com Deus. Você está ansioso? Você veio para cá com ansiedade no seu coração? Você tem vivido com ansiedade na sua alma? Eu achei interessante. Semana passada preguei sobre paz. Vários irmãos me cumprimentaram dizendo: obrigado, pastor. Palavra boa, preciosa. Estou saindo com a alma lavada. Aí terça-feira o irmão manda mensagem: ai, pastor, não estou aguentando essa angústia, Peraí, irmão, já esqueceu a mensagem? Terça-feira? Eu estou falando e repetindo, porque eu quero que esses conceitos preguem no teu coração e na tua alma. E que amanhã, segunda-feira, você esteja com a paz de Deus no seu coração. E terça-feira, no feriado, proclamação da República, esteja com a paz de Deus no seu coração. E quinta-feira, e sexta-feira, e sábado, e domingo que vem, a paz de Deus esteja guardando o seu coração, guardando a tua mente, guardando os pensamentos de ideias erradas, de informações erradas. Não deixe que nada roube a paz do teu coração. Protege a sua mente com as coisas boas e puras. Filtra, em nome de Jesus, o teu WhatsApp, tuas redes sociais. Filtra o que você fica ouvindo e assistindo. Filtra as conversas. Certas conversas você vira e diz assim: então vamos orar, gente. Então vamos orar para o nosso país. O sujeito vem com as ideias dele de esquerdas, aquelas coisas, você fala: então vamos orar para o nosso país. Vem com aquelas ideias de direita, você diz: então vamos orar para o nosso país. Pronto. Porque eu tenho repetido aqui para você: nós crentes não somos de direita nem de esquerda, nós somos do alto. Nossa pátria é a pátria celeste. Nós somos peregrinos nessa terra. E a nossa paz está em Deus e não nas circunstâncias. Lidamos com as realidades da vida aqui, com as responsabilidades da vida aqui. Sim, elas trazem preocupações, mas as nossas preocupações nós levamos diante de Deus em oração e súplica. E a paz de Deus entrará no coração e na mente. Se a paz não entrou no teu coração é porque você não orou o suficiente, porque você não orou direito. Então ore agora e fala: Senhor, eu quero a tua paz e não a ansiedade do mundo. Senhor, eu quero a alegria no Senhor e não a alegria das circunstâncias. Deus, eu não vou sair daqui reclamando, eu não vou ficar a semana reclamando. Eu vou orar, Senhor, eu vou orar. E que a paz do Senhor guarde a minha mente, guarde meu coração, me livra do medo, me livra da ansiedade, me livra do pessimismo, me livra da prostração, me livra do desânimo. E encha seu coração, que Ele encha seu coração de ânimo e esperança, em nome de Jesus. Ergue as mãos assim e fala: Senhor, eu coloco no teu altar todas as minhas preocupações, todas as minhas inquietações, todos os meus medos. E eu invoco a bênção do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Ora agora e fala: Senhor, põe a tua bênção sobre os meus filhos. Eu não sei o futuro deles. Eles me preocupam, mas a minha preocupação está no teu altar. Senhor, coloca a tua bênção no meu casamento. Os comportamentos do meu marido me preocupam, mas eu ponho no teu altar. Não vou me inquietar com isso. Os comportamentos da minha esposa me inquietam, mas eu vou descansar no Senhor. Oh Deus, eu coloco a minha empresa, meu emprego, meus funcionários. Eu coloco, Deus, as minhas economias, meus empreendimentos. Eu coloco meus negócios, a venda que eu tenho, a causa na justiça que eu tenho, esse diagnóstico que veio. Eu, Senhor, quero tornar conhecido no teu altar. Eu quero descansar no teu altar. Eu quero descansar a minha alma. Eu quero que o Senhor guarde a minha mente. Senhor, guarda a minha mente, Pai. Guarda meu coração das notícias ruins, dos prognósticos ruins, das análises de mercado, Deus. Guarda meu coração, Senhor, das conversas de WhatsApp, das conversas de Instagram, das conversas de Telegram. Senhor, guarda meu coração e minha mente dos noticiários. Guarda meu coração e minha mente das reações das pessoas, Deus. Guarda meu coração e minha mente, Pai, da turbulência do mercado internacional, nacional. Guarda, Senhor, a minha mente de todo pensamento errado. Guarda meu coração de todo sentimento e emoção errada. E, Deus, encha-me da tua paz. Encha-me da tua paz. Encha cada um dos teus filhos e filhas de paz. Em nome de Jesus, que a tua bênção nos visite e nos sustente. Amém.